sou Rafael Cunha, especialista em marketing pessoal empresarial, focado no LinkedIn, e hoje estou entrevistando o Múcio Zacarias, que é economista-chefe da Valori, e eu começo perguntando para você, Múcio, quem é o Múcio Zacarias? Conta pra gente. Tudo jóia, Rafael. Bom, eu sou mais conhecido como professor Zac, no meio acadêmico, né? Fundação Getúlio Vargas e IBM. Tenho mais de 20 anos de experiência em consultoria, administrando e conduzindo consultorias dentro de empresas de médio e grande porte. E essa bagagem de 20 anos como economista-chefe inclusive da Valori, eu tento passar um pouquinho isso daí, dessa experiência, para as empresas que são de menor porte também. Então, eu tenho no leque aí, nessas condições de vida de tantos anos, né, ouvindo muitos empresários, aliás, muitos confidentes, né, e trabalhando muito nesse aspecto de conceitos, nesse aspecto de melhorar a amplitude de conhecimento e principalmente das ferramentas mais modernas de mercado. E na sua visão, Múcio, como estão as empresas nesse cenário pós-pandemia? O mundo mudou, né? O que você imaginava de empresas antes da pandemia, você percebe que hoje elas estão muito mais fragilizadas. São empresas boas que passaram por momentos difíceis e estão passando por momentos difíceis, principalmente no ambiente econômico, né? Onde você tem uma inflação muito alta, principalmente matéria-prima, e por outro lado também taxa de juros subindo, esse ano aqui já rompendo a barreira dos 2 dígitos, um universo muito diferente das empresas que estavam lá antes da pandemia. O mundo mudou, as condições mudaram, os clientes estão mudando e também a mentalidade muda, né? Os conceitos estão muito mais aguçados a partir de hoje. E as empresas que não se atentarem a esse detalhe vão ficar para trás. O grande ponto para ser analisado, principalmente no mercado pós-pandemia, é de que não houve só uma mudança externa, houve uma mudança interna. E os empresários precisam ficar cientes desses momentos. Nesses momentos, você tem que procurar uma questão muito mais conceitual, de ferramentas que talvez deixe um pouquinho lá o feeling de lado e passe a focar nas condições mais profissionais de mercado. Sensacional. E pensando um pouco no que eu vi muitas vezes você comentando comigo nesses quase 3 anos que a gente se conhece, você sempre fala muito de gestão estratégica. Olhando por essa ótica, qual é, na sua visão, a melhor estratégia para as empresas vencerem esse momento de crise e conseguirem aproveitar esse momento de retomada pós-pandemia? É muito importante essa pergunta. Como eu comentei, o mundo ele passa por transformações. O que nós vivemos em 2 anos foi a maior crise humanitária da história e principalmente afetando não só a questão, lógico, né, de saúde pública, mas as empresas em si. As empresas passaram por um choque. E a partir desse momento, você entende como posição estratégica e aquele que não consegue planejar vai ficar para trás. Mas planejar o quê? Você é obrigado a entender de algumas coisas básicas, né? Que nós vamos poder imaginar que desde uma formação de preço até ferramentas mais específicas como o S&OP ou um orçamento base zero. Parece uma sopa de letrinhas, mas é uma questão muito pessoal. Pessoal por quê? Porque essas ferramentas são aplicáveis a grandes companhias. E se as grandes companhias aplicam essas ferramentas, podem ser aplicadas também na pequena empresa? Devem ser aplicadas. São questões bastante peculiares que vão dar uma bagagem, um conceito muito grande para quem quer planejar. O planejamento de desvendar o futuro sempre é uma aventura. É muito subjetivo. Se a gente vai falar de futuro hoje, a gente vai falar de subjetividade. Mas subjetividade era no meio da crise, nós estamos saindo dessa crise. Então a gente consegue fazer uma operação de imaginar um futuro. E aquele que não consegue ter essa imagem conceitual de pelo menos ter o planejamento, vai ter problema. Então, a questão estratégica, ela está muito mais voltada na questão conceitual, de entendimento e instrução do empresário, deixando um pouquinho aquelas ferramentas antigas e partindo para posições mais modernas.
A administração moderna está aí, são indicadores importantes, você tem o EBITDA, você tem a margem de contribuição, você sabe que o faturamento precisa se elevar, cuidado, nem sempre o faturamento lá em cima é a saúde financeira. Então, tudo isso está pautado numa posição que a gente chama de gestão estratégica. Analisar o valor do estoque, analisar, por exemplo, a quantidade de matéria-prima nesse estoque, imaginar que vai ter uma falta de produto ali na frente ou de composto para que você faça o seu produto ou preste o seu serviço. Está planejado? Você consegue vislumbrar, de repente, um cenário mais otimista, mas e se o cenário pessimista acontecer? Qual é a saída? Então a gente fala isso e imagina isso como um cenário posicionado numa gestão estratégica. Sensacional, Múcio. E uma das perguntas que devem atormentar muitos empresários é aquela de: será que o meu negócio é viável? Ainda mais nesse momento pós-pandemia, que a gente teve mudanças tanto do mercado como um todo, como também as empresas tiveram que passar por muitas mudanças. O que você diria para esses empresários que têm essa dúvida? O negócio continua viável? Quando a gente fala de viabilidade, muitos se confundem. Imagino que viabilidade é geração de dinheiro no caixa. Então, vamos entender uma coisa. Viabilidade não é só isso. Quando falo, olha, a empresa é inviável, qual é o conceito que eu estou aplicando? Bom, eu estou fazendo uma análise, principalmente de aceitação de produto, é o lado operacional dela. Às vezes a empresa, ela precisa gerar e vender tantos produtos que ela não consegue produzir e naquele momento ela passa a ser inviável. Mas se você focar só o caixa e falar, olha, minha empresa é inviável porque ela não gera dinheiro, aí é um grande problema. O lado operacional da empresa está apartado da questão de caixa, nesse primeiro momento. Então, eu vou imaginar o quê? Eu vou imaginar uma empresa do lado operacional. Se eu vou analisar a operação da empresa, o caixa ele é o resultante de uma administração de caixa, de uma administração financeira. E não é a operação. O negócio pode ser um excelente negócio, mas, infelizmente, mediante a questão de gestão financeira, econômica da empresa, ele não está gerando a contento, não está gerando dinheiro. Nós fazemos uma separação. Muitos empresários questionam dizendo o seguinte: a minha empresa é inviável porque eu estou colocando dinheiro do bolso para sustentá-la. Vamos fazer uma análise em cima disso, inclusive a questão de diagnóstico. Isso é muito importante, mas necessariamente nós não podemos afirmar que a empresa não gerando caixa, ela é inviável. Muita diferença existe entre esses dois conceitos. E na prática, lógico, né, nós precisamos fazer uma checagem de todo esse movimento, mas a priori, muito cuidado com a afirmação de inviabilidade por não geração de caixa. Eu passo uma questão muito prática para frente, né? Às vezes, quando a gente fala de caixa é dinheiro vivo, né? Muitas empresas se endividaram nesse período. O governo, inclusive, lançou várias linhas com garantias do próprio governo, do Tesouro Nacional, chamadas linhas com FGI e tal. Muitos empresários contraíram dívidas durante esse período. Se eu estou contraindo dívida, automaticamente eu tenho uma obrigação de pagamento que vai afetar o caixa, mas não tem nada a ver com a minha operação. Em outros momentos, eu percebo o seguinte, que quando você imagina só o caixa e vê que ele está estrangulado e coloca a culpa no negócio, é uma grande injustiça. Muitos fazem isso. Na verdade, é uma questão apenas de controle e de gestão. A posição que se tem, por exemplo, uma solução com alongamento para encaixar dentro do fluxo de caixa e que não tem nada a ver com a operação do negócio, é uma confusão que a grande parte dos empresários hoje, infelizmente, fazem. Mas existe solução para isso. O que eu vejo, tá? Principalmente para uma solução clara para esse problema, é a questão de análise de todas as variáveis que geram o equilíbrio para o negócio. O equilíbrio para o negócio pode ser medido pelo ponto de equilíbrio, né?
Eu tenho um ponto de equilíbrio onde eu consigo analisar se o faturamento que eu estou tendo cobre todas as despesas ou os custos. Mas, por outro lado, eu posso analisar um ponto de equilíbrio econômico, que é retornando o capital do sócio. A partir daí, eu consigo perceber se toda aquela dívida que eu contraí dentro daquela manutenção do faturamento, se é suficiente. Às vezes a empresa pode estar sufocada com concentração de dívidas, ou concentração de pagamentos, ou comprou matéria-prima, ou está numa conta. Então é concentração de pagamentos. Isso aí chama-se tesouraria, é liquidez do negócio, não é operação do negócio. Para isso, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta muito importante, chamada fluxo de caixa operacional líquido. Esse fluxo de caixa consegue medir e separar o que é a operação, fala, olha, a sua empresa no fluxo operacional ela está positiva. Só que do outro lado, no fluxo de financiamentos e investimentos, ela está negativa. Você consegue separar e exatamente instruir o empresário dizendo a sua empresa é viável. O que falta aqui é apenas mais uma questão de manutenção da administração financeira. Muita diferença existe entre esses dois termos, né? Vamos dizer assim. E o empresário entendendo isso, ele ganha potencial para poder enxergar o futuro, inclusive de corrigir essa questão de fluxo de caixa, sabendo que o negócio é viável. Tocando nesse ponto dos pequenos e médios empresários, você que tem aí uma bagagem de mais de 20 anos ajudando empresas médias, grandes, nacionais, multinacionais, o que você diria sobre o que são ferramentas de uma administração moderna para essas empresas? Hoje o leque aumentou, né? Antigamente você tinha um guia que eram aqueles indicadores contábeis, né? Eram indicadores que posicionavam através de liquidez, endividamento. O mundo ficou muito mais rápido. Os indicadores cresceram em amplitude. E a hora que a gente fala de indicador, você pode, por exemplo, não saber exatamente o que é um EBITDA, que é uma linguagem mais financeira, mais econômica. De repente você não sabe o que é um resultado econômico, o que é um grau de eficiência, ciclo operacional, são ferramentas clássicas. Então, o que eu imagino? Começa pelo básico, como formar preço. E depois você vai entrando em ferramentas como o orçamento base zero, como o S&OP, né, que é uma análise de planejamento de vendas. São de empresas de grande porte? São de empresas de grande porte, mas com conceitos que são aplicáveis a empresas de pequeno porte. E tendo essa noção, tendo essa lógica para efeito de acompanhamento da saúde financeira do seu negócio, você ganha em amplitude, você abre o seu horizonte e automaticamente consegue atingir e galgar posições muito maiores. Você não necessariamente sendo pequeno ou médio, nunca vai crescer ao ponto de ser uma mega empresa. Mas se você tiver um conceito, de repente você nem precisaria crescer com uma média ou com uma grande empresa, mas ter uma posição de rentabilidade muito boa. É o mais pelo menos. Você vai ganhar muito em experiência e com um mínimo de conhecimento para que você tenha essa bagagem toda. Então é isso que a gente propõe. Inclusive, já adiantando, pensando nisso, né, pensando naqueles pequenos e médios empresários, nós estamos criando uma plataforma digital para treinamentos. E nesses treinamentos, é justamente isso que eu estou comentando. São treinamentos baseados na experiência de 20 anos e posicionados de forma bastante assertiva. Você não vai ter um curso de 30 horas, você vai ter um curso de 1 hora. O empresário não tem tempo para ficar despendendo para cursos de 1, 2, 3, 4 dias. Então, eu estou tentando focar muito mais naquela posição da onde são as dores mesmo, né? Aquele negócio de que o dia a dia, ou é um fluxo de caixa mais pontual, ou é uma condição de formação de preço, ou ferramentas mais evoluídas, e aí é importante a gente frisar. Tendo esse conhecimento,
você salta à frente. Você consegue analisar estrategicamente a posição do seu concorrente. E a partir daí você ganha em amplitude para crescer. Sensacional, Múcio. E diga pra gente o que é a transferência de tecnologia que você tanto fala. A transferência de tecnologia é uma coisa assim, bastante peculiar. Em consultoria, às vezes você vai analisar uma empresa e você tem um tempo para fazer uma análise. O nosso tempo é muito curto. Nós não queremos que a pessoa contrate uma consultoria para ficar ad eterno, mas até ela ter a posição de se desvincular da consultoria. Então, a transferência de tecnologia é o seguinte: nós vamos treinar exaustivamente quem decide. E se a gente treinar, significa dizer que toda a tecnologia que nós temos, nós vamos entregar de mão beijada para esses empresários. Eu não quero, e não é nenhum, assim, eu falo de uma forma bastante clara para todos os nossos clientes. Eu não quero ficar com você pro resto da minha vida. Eu quero que você tenha a condição de tocar um negócio absolutamente sozinho, sem necessidade de consultoria. E para isso eu transfiro tudo. E num tempo muito curto, dentro da agenda de cada um dos nossos clientes, mas dentro de um tempo muito curto, essas pessoas vão ficar hábeis para poderem executar essas tarefas, inclusive analisar estrategicamente. Ou seja, você está dizendo que esse conhecimento, além de você transferir o conhecimento, você também vai transferir as ferramentas, a tecnologia para que o próprio empresário, a própria empresa consiga seguir com as próprias pernas, mas com um novo conceito de gestão econômico-financeira, é isso? Muda a cabeça. Assim, eu não consigo, num bate-papo como esse, fazer as pessoas entenderem o que eu estou imaginando. Mas eu posso falar de uma forma bastante clara. Muda a empresa. Absolutamente muda. Ela começa a entender de que reuniões de 8 horas, 10 horas ou 2 horas de reunião é um desperdício de tempo. Ela começa a entender de que 300 indicadores podem ser substituídos por apenas um. E aí, relatórios de 30 páginas podem estar justamente no WhatsApp com uma figura. Então, isso é importante. Ninguém tem tempo para perder. E essa questão de não ter tempo para perder, tempo obviamente é dinheiro, eu também não quero perder meu tempo, então o que eu faço? Eu deixo muito assertivo, eu deixo o empresário munido com posições que são posições extremamente claras e rápidas, para que se tome a decisão naquele momento. Eu me recordo de um dos empresários que queria comprar uma frota de caminhões. E numa dessa, nós fomos consultados após a compra desses caminhões. E chegamos depois para fazer essa análise, e nessa análise chegamos ao entendimento de que o retorno do capital se daria após 7 anos. Pois bem, poderia ter sido feito um cálculo anterior, né, para que o empresário soubesse de que o retorno do capital frente àquela frota que ele comprou, só retornaria o capital depois de um longo tempo. Então, são detalhezinhos que acontecem que é importante você ter, de repente, uma análise de assessoria. Pontual, projetos, análises específicas, mas é importante que você tenha esse apoio. Aí você ganha tempo, você não faz nenhum tipo de negócio que é, teoricamente, comprometedor das finanças da empresa e sai à frente dos seus concorrentes, porque, sem dúvida nenhuma, tem mais conceito. Sensacional, Múcio. Aqui eu até estava masterizando aqui um pouco da sua fala e me veio em mente que esse tipo de conhecimento, esse know-how, essa transferência de tecnologia que você leva para esses empresários vai trazer como benefício, pelo que eu percebi, uma tomada de decisão rápida, simples e segura para o seu negócio, não é mesmo? E aí que é a mágica, porque ficar dormindo, pensando no problema e não tendo solução aparente e pelo feeling, pelo aquilo que ele já fez em anos anteriores,
Lembrando que nós estamos saindo da pandemia. O mundo mudou. Uma variável importante, né? Muito importante. Tem que se levar em consideração todos os aspectos. Hoje a matéria-prima está mais cara, não tem tanta disposição, a escassez domina o mercado, a inflação galopante, juros subindo, crédito baixo. Tudo isso são condições novas. Tem a questão do medo ainda, né? Que tem o mercado, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O que vai acontecer daqui para frente, né? Além de tudo isso, ainda a gente tem uma questão essa é uma questão de política brasileira, questão fiscal, questão cambial também. Tudo isso aí remete a uma posição bem diferente do que ele tinha antes da pandemia. E agora? Bom, agora ele tem que se cuidar. Ele tem que se cuidar, porque ele não está mais naquela boa saúde que ele estava. Então, qualquer tipo de passo em falso nesse momento pode causar um prejuízo muito grande. Por isso é importante você ter essas ferramentas. Sensacional, Múcio. E me diz aí para todos, por que um diagnóstico econômico-financeiro é tão importante para o negócio? O diagnóstico ele parte do seguinte princípio. Eu vou bater uma foto da sua empresa. Eu vou registrar o momento dela. Eu vou entender o que aconteceu no passado, mas eu vou registrar o momento. Esse diagnóstico é uma questão que é muito rápido. 30 dias aí o diagnóstico já está pronto. É analisado todas as posições da empresa. Receita, rentabilidade, endividamento, se tem muita concentração de dívida no curto espaço de tempo, tem necessidade de você fazer um alongamento, é normal isso. Tá? O custo da matéria-prima dos principais produtos, como é que está? Às vezes você tem um produto extremamente rentável, mas que não tem mais a matéria-prima dele no mercado. Então você tem que fazer uma análise nesse sentido. Consigo substituir ou não? Consigo fazer um planejamento de vendas? Eu consigo também imaginar o que seria a empresa com uma redução de custo, melhora os departamentos, melhora a questão de produção. Tudo isso é discutido no diagnóstico. É um material extremamente rico e com posições de cenários. Nesse material que é o diagnóstico, nós vamos fazer pelo menos 3 cenários. Um cenário que é mais conservador, um cenário mais moderado e aquele que de repente é pessimista. Olha, se tudo der errado, o que a empresa vai fazer? Poxa, se eu consigo testar essa variável, eu saio à frente. Eu consigo entender o seguinte, se tudo der certo, graças a Deus. Mas deu tudo errado, qual é a saída? Está lá no diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, você pondera pelo menos 20 ações necessárias para que você mude a história da empresa. Olha, é difícil a gente falar, mas pode ser que a empresa seja tão sadia que não precise de muita coisa. Mas é muito difícil não ter alguma coisa para fazer, e principalmente na questão específica de rentabilidade de futuro. Quer um outro exemplo? Algumas empresas imaginam que faturamento é saúde. Eu entendo o seguinte, faturamento é bom? É óbvio que é bom. É muito bom. Digamos que é necessário. Necessário. Mas, por outro lado, se eu aumento, tem muitos empresários que são vendedores natos, né? Eles falam o seguinte, se eu aumentar 15%, resolve o meu problema. Só que você esquece, o empresário esquece de que ele vai aumentar o risco dele, pode aumentar o risco com inadimplentes. E hoje, inadimplente é um risco considerável. Ele pode aumentar o custo dessa operação, não tenho capital, tive que aumentar o meu nível de compra, não tenho dinheiro para fazer todas as compras, vou entrar em banco, aumento o meu custo. E por outro lado, a partir do momento que eu tenho uma elevação abrupta do meu faturamento, eu posso ter de repente uma escassez de matéria-prima. E nesse momento é muito importante você fazer essa análise. Tendo tudo isso daí na mão, você consegue definir se é importante você aumentar o faturamento. Se eu aumentar o faturamento, vou ficar pendurado com um custo financeiro maior do que eu tenho, então qual é a minha vantagem? Vou aumentar a minha inadimplência? Qual é a minha vantagem? Eu vou poder não aumentar o meu faturamento, mas melhorar a minha rentabilidade. É uma saída. É uma saída. Então essas condições são condições pontuais que aparecem justamente no diagnóstico. Sensacional, Múcio. E a minha próxima pergunta tem a ver inclusive com uma vez que você me comentou de uma tomada de decisão que você aconselhou a empresa numa compra de matéria-prima
que isso foi um diferencial competitivo para essa empresa no mercado, que é justamente esse aconselhamento diretivo. Se puder explicar o que é esse aconselhamento diretivo que você faz para as empresas hoje? Essa história é bem interessante. Uma empresa que o fornecedor principal sueco, ele não aguentou a pandemia e veio a ter problemas financeiros a ponto de parar a produção. E nesse primeiro momento, o que a gente analisou? Falou, olha, vai diminuir a oferta do produto no mercado e automaticamente os preços vão subir bastante. Você tem duas ferramentas que são importantes isso daí. O Just in Case, todo mundo, talvez poucos conheçam, e o Just in Time. O Just in Time é aquele negócio, o meu estoque está no fornecedor. Eu vou fazer o pedido e ele rapidinho me entrega, eu não preciso ficar empatando o meu estoque com dinheiro, sendo de que está com o meu fornecedor. Monto lá um contrato. Diminuindo o CAPEX da empresa, exatamente. Né? Okay. Por outro lado, você tem o Just in Case. Esse Just in Case é o contrário. Ele falou, olha, vai faltar matéria-prima. E no mundo a gente percebe o seguinte, qual é a sinalização? De preço. Teve um problema com o fornecedor que anunciou que ele vai fazer a parada. Bom, se ele vai fazer a parada, vai diminuir a oferta de produto no mercado e o preço vai subir. E a partir daí, você faz a seguinte conta. Falou, olha, eu consigo fazer compras estratégicas. Então, o que nós fizemos? Nós compramos 3 meses de estoque, que é o prazo da importação. Compramos 3 meses antes do aumento de preço. Fizemos um acordo com fornecedores, comprando esse excedente, e nós fizemos o Just in Case na empresa. A empresa começou a receber matéria-prima sem antes ter a posição de venda. Alguns poderiam estar falando, você está querendo quebrar a empresa fazendo um negócio desse. Pois bem, o preço subiu 78%, 3 meses depois, e a empresa saiu à frente com um custo muito mais enxuto e com matéria-prima. Porque o mercado, todo mundo ainda canalizando posições de compras, tendo em vista a falta de matéria-prima, posicionou justamente para que os preços subissem. E nós saímos à frente, compramos, no primeiro momento parecia loucura, e no segundo momento tivemos uma melhora de 78% na questão de preço de matéria-prima. Sensacional. Então, são posições estratégicas que aí é o conselho diretivo. Nós estamos juntos com o conselho. A empresa pode ter conselho, pequena empresa pode ter conselho, geralmente é o pai, o filho, a esposa, é um conselho. Precisa de ajuda? Nesses momentos precisa um pouco de ajuda. Ou seja, uma análise de tendência, uma análise de projeção, permitiu uma tomada de decisão estratégica como essa e que representou um ganho competitivo exponencial. É isso, Múcio? E além de ser um ganho competitivo, saiu à frente. As empresas começaram a ter, os concorrentes, a ter problema com matéria-prima e principalmente com margens, com preço muito elevado. Enquanto isso, essa empresa tinha matéria-prima e pôde, inclusive, fazer todo o ajuste de preço, mas com o custo lá atrás. Ou seja, uma margem maior de lucratividade. Muito maior. Saiu à frente. São nesses momentos que a gente imagina o quão prático é um consultor dentro de uma empresa. E a partir daí, o que a gente vê é que esses assuntos vão estar muito mais sendo discutidos agora, que é a hora da retomada. Eu vou retomar, mas eu estou com uma concentração de dívida, por exemplo. O que é sadio você ter de dívida? É uma pergunta interessante. Quanto que eu posso ter de endividamento? É uma pergunta, sim, que não quer calar. O meu preço, ele está alto ou está baixo? Depende. Depende do tamanho da sua estrutura. A sua estrutura é do tamanho de uma empresa de grande porte? Eu até brinco, né? Você começa a sua vida empresarial com um vagão só. E a hora que você percebe, você está com mais de 10 vagões, carregando. E isso daí é um custo que o seu cliente, às vezes, não quer pagar. E se ele não quer pagar esse custo, significa dizer o quê? Que você está fora do mercado, a não ser que você faça alguma coisa. O diagnóstico apresenta esse lado.
Sensacional, Múcio. Excelente. Então, hoje o aconselhamento diretivo, ele acaba sendo uma oportunidade muito importante, principalmente nesse caso de empresas familiares que têm às vezes um pouco de dificuldade de tomar uma decisão segura econômico-financeira, correto? Muitas boas empresas crescem muito a nível familiar, né? Empresas familiares, como você bem disse, crescem muito. Chega um momento de que as decisões são muito pesadas e envolvem muito capital. E nessa questão de envolver muito capital, significa dizer que o risco aumenta. E se eu vou ter um risco maior, implica também, por consequência, de que as decisões serão muito mais precisas. Eu tenho que detalhar a minha decisão. Eu tenho que ter um amparo para ver se economicamente está sendo uma boa decisão. Eu posso ter um lado A da decisão, que é aquilo que eu estou enxergando, mas o lado B da decisão pode ser uma catástrofe para a empresa. Múcio, você comentou de uma plataforma de treinamentos e cursos para pequenos e médios empresários, onde você deve entregar todo esse know-how, né? Você consegue ali passar toda essa bagagem de 20 anos ajudando médias e grandes empresas, nacionais e multinacionais. Diz pra gente como que esse pessoal vai acessar essa plataforma. Bom, qual foi a ideia da plataforma? Numa dessas aulas, eu terminei a aula, fui até o café e um aluno apareceu e disse o seguinte: olha, essas contas que você faz aqui na pós-graduação, por que você não coloca isso daí em curso? Faz um curso online disso daí. Eu falei, fazer um curso online? Isso foi antes da pandemia, né? Eu falei, curso online? Eu falei, bom, é interessante essa história, hein? Você pega toda essa sua bagagem aí, todas essas contas malucas que você faz aí pra gente e coloca isso daí para ajudar os empresários. Eu criei a Trends daí, que é a educação corporativa. É uma empresa hoje pautada apenas no meio digital e para criação de cursos. Veja, eu estou criando isso agora. Então, eu estou gravando ainda os cursos, mas são pílulas, né? São aquelas posições de que se você tem dificuldade em alguma questão de ferramenta econômica, financeira, fluxo de caixa, formação de preço, análise de resultados, entendendo do que é um custo fixo, todo esse arcabouço que são básicos e depois podem ser com ferramentas mais evoluídas que sem dúvida nenhuma estarão nos cursos. Você vai acessar e vai perder 10 minutos. 10 minutos assistindo. Então, eu passo de uma forma bastante rápida aquela ferramenta que é posição moderna, não é aquela formação de preço. Formação de preço é uma questão, eu brinco sempre, né? Todas as perguntas, aliás, muitas perguntas são nessa linha aí de como formar preço. Eu lembro que quando eu era garoto, o meu avô tinha uma loja que vendia sapatos. E eu cheguei para o meu avô e falei o seguinte para ele, falei assim, como é que calcula o preço desse sapato? Ele falou, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Eu pensei, né? Falei, ganhei o dia, né? Porque agora eu vou receber uma aula de quem tem maestria na formação de preço. Ele falou assim, pega a nota fiscal desse sapato. Fui lá, peguei a nota fiscal. Ele falou assim, agora você vai aprender um negócio que você nunca mais vai esquecer. Você multiplica agora por 4. Falei, multiplicar por 4? Fiz lá a conta, deu lá a X, ele falou assim, esse daí é o preço. E isso nós estamos falando de 35 anos atrás. Minha nossa. Eu falei, esse aqui é o preço? Ele falou, sim, esse aí é o preço. Eu falei, mas cadê a formação de preço? Ele falou, mas é isso aí, a formação de preço. E aí depois, lógico, né, estudando, e você foi perceber que isso daí chama-se markup. Então, o markup hoje, você tem vários tipos de markups. Você tem o markup, que é aquele markup posição de formação de preço clássico, e você tem o markup, que é aquele que você atingiu o ponto de equilíbrio. Mas o que é isso? Muda a empresa? Muda a vida da empresa saber disso. É impressionante. Em 10 ou 15 minutos você assiste o vídeo, vou lançar em breve, não lancei ainda. Em 10 a 15 minutos eu conto essa história dentro de uma planilha.
Então, assim, começa a planilha do zero, fala formação de preço. Eu vou escrevendo e faço todos esses cálculos e em 10 a 15 minutos você vai falar, o que é isso aí? Essa é uma formação de preço moderno hoje. Então, vou passar essa experiência pouco a pouco, né? Eu sou um só, mas a gente vai criando esses vídeos e esses vídeos vão estar lá na plataforma e você vai poder acessar tranquilamente, gratuitamente, inclusive. Pessoal, anotem aí, Trends é a plataforma do pequeno e médio empresário que deseja realmente se diferenciar pós-pandemia, hein? E falando de pós-pandemia, diga aí uma mensagem que você diria para os pequenos e médios empresários que desejam voltar a gerar caixa, voltar a serem competitivos e principalmente terem segurança para reinvestir nos seus negócios. Muitos empresários questionam dizendo, olha, o mercado não está para peixe. O mercado está complicado, a inflação, os juros do crédito, já não tem mais crédito também. Eu passo a seguinte mensagem. Antes de você analisar o meio externo, analisa o meio interno. Olha para dentro da empresa. De lá que vai sair a estratégia correta de você vencer essa crise. A crise é a mais avassaladora de todos os tempos. Não é brincadeira. Muitos empresários perderam liquidez quase que total nessa crise. Olhar só para fora e dizer o que não está bom é fácil, porque todo mundo está fazendo exatamente a mesma coisa. Fazer o trabalho contrário e olhar para dentro e ver, de repente, quais foram os erros cometidos e corrigir agora, esse é o momento de correção. Não é o momento de você reclamar do mercado, é o momento de você ter a correção interna. E é a partir daí que você começa a crescer. Caso contrário, você vai ser igual a muitos que só reclamam. O fato de reclamar é de cada um. Tá ruim? Tá ruim mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, se eu começar a olhar internamente, eu vou ver que tem muitas coisas para fazer. Tem muitos gaps para serem corrigidos, né? E as ferramentas estão aonde? Estão ao mercado. Ferramentas, por exemplo, como essa que eu comentei, que é o planejamento de vendas operacional, chamado S&OP. O OBZ, que é uma ferramenta clássica para você analisar os seus custos, né? O OBZ é muito importante para empresas de médio e grande porte. E para empresas de pequeno porte, é o próprio dono que vai lá e contrata ou descontrata. Se o próprio dono souber o que é o OBZ, ele vai fazer isso com maestria. E ele já começa certo. Ou seja, ele é um conceito que o pequeno e médio empreendedor consegue utilizar. Deve utilizar. Muita gente acha que ferramenta de grande empresa não deve ser aplicada, ou pelo menos imagina, né? Olha, não posso aplicar porque minha empresa é muito pequena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão onde estão os grandes empresários porque automaticamente aplicaram essa posição. Não é tarde. Não é tarde. Muito pelo contrário, é agora. É agora que tem que ser feito. A partir de agora, o mercado começa a reagir um pouco mais. Nós estamos passando no primeiro trimestre ainda conturbado, mas vamos entrar no segundo, terceiro, quarto. As condições devem melhorar. Se prepare, se prepare. Olhe para dentro, faça a lição de casa e depois olhe para fora. Sem dúvida nenhuma, olhar para fora quer dizer o quê? Pare um pouquinho de olhar as notícias ruins e olhe para dentro, porque se reestruture e, sem dúvida nenhuma, pode depois olhar um fornecedor externo, um fornecedor interno e ter essa posição mais clara. Sensacional, Múcio. E essa foi a entrevista especial com o economista-chefe da Valori, Múcio Zacarias. Muito obrigado, Múcio. Eu que agradeço, Rafael. Um grande abraço. Valeu.